Bom dia, pessoal. Bom, nós estamos fazendo mais um vídeo aqui para vocês, agora para fazer a correção da atividade da primeira quinzena, do período do dia 19 ao dia 31 de maio. Bom, primeiramente nós vamos corrigir aqui os primeiros exercícios, né, os 6 primeiros, e depois os outros exercícios, os outros 5. No primeiro exercício, ele fala da quantidade de pães e preços, né, de uma determinada venda, e vocês precisam calcular aí os que estão pedindo. Na letra A, o preço a ser pago está em função da quantidade de pão? Sim, né? Ele está sim em função da quantidade de pães, o preço. O que depende do que? O preço que paga depende da quantidade de pão comprado. Letra C. Qual que é a variável dependente? O que é a variável dependente? A variável dependente, ela é o valor de y, pois ele depende do valor de x, ou seja, o preço seria a mesma coisa que o y, né? O preço a ser pago depende da quantidade de pão. Então, a variável dependente é o preço e a variável independente é a quantidade de pão, tá? A letra E está pedindo qual é a fórmula que nós podemos associar esta situação, problema. Então, nós temos que o preço é igual a 0,25 vezes x, que é a quantidade de pão. Então, qual o preço que eu vou pagar no final? É sempre a quantidade de pão que você for comprar vezes 0,25. Qual é o preço de 6 pães? Então, está lá na tabela, que é 1,50, né? E na G, qual é o preço de 12 pães? Então, era só jogar na fórmula aqui, né? 0,25 vezes 12 dá R$3. E se eu tenho R$4, qual é a quantidade de pão que se dará para eu comprar? Então, o preço você já tem, que é R$4. Só que você não sabe a quantidade de pão que você vai comprar, x. Então, se jogar na fórmula aqui, 4 igual a 0,25 vezes x. O 25 está multiplicando x, passa dividindo por 4. Então, vai ficar x igual a 4 dividido por 0,25, dá 16 pães. Ok? Na número 2, pediu para analisar o gráfico. E analisando o gráfico aí, a alternativa correta seria que em 2010 cresceram 2,4 milhões de reais em relação a 2009. Se vocês observarem no gráfico, 2009 tem 2,4 milhões e em 2010 subiu para 4,8. Então quer dizer aí que de 2009 a 2010 nós temos 2,4 milhões de crescimento. Na número 3, ele pediu para vocês, dando essas dois conjuntos, o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e pediu para responder em relação a R tal, que Y é igual a 2x. Então, o que quer dizer? Quem são os valores de x? 1, 2 e 3, que são os valores de A, tá? Então, os valores de A aqui, são os valores de x, que é o meu domínio. O meu domínio sempre vai ser os valores para x. E quem que é y? Y é igual a 2 vezes o x. Então, quando x for 1, y vai ser quanto? 2. Quando y 2, y vai ser quanto? 4. Quando x for 3, y vai ser 6. Então, tem essa relação aqui da letra A. Na letra B, era para fazer o diagrama, né? Como a gente já aprendeu nas aulas passadas. Na letra A, no conjunto A eu tenho 1, 2 e 3. No conjunto B eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são esses conjuntos. Então, pelo diagrama da função A para B, 1, eu tenho imagem quem? É 2. Olha lá, 1 é 2. 2 é 4, 3 é 6. Pelo plano cartesiano, eu tenho
que 1 para x, né? 1 para x, 2 para y, 2 para x, 4 para y, 3 para x, 6 para y. Então, tem aqui a minha função em relação ao plano cartesiano. E quem que eu domino? O domínio são todos os valores do meu conjunto A, que é o ponto de partida, né? Está saindo de A para B? Então, domínio são todos os valores de A. A minha imagem, quem que é a minha imagem? São os valores que relacionam com o domínio, né? Que relaciona com A. Por exemplo, o 2 está relacionando com 1. Então, o 2 é a imagem de 1. O 4 é a imagem de 2. O 6 é a imagem de 3. Então, são os valores aqui que estão relacionando um com o outro. E o contradomínio são todos os valores do meu segundo conjunto, né? Que são os valores de B. No 4 é a mesma coisa para vocês fazerem, né? Ó, x, quem que são os valores de x? 1, 2 e 3. Agora a minha função mudou, ó, para 2x mais 1, né? Então, eu tenho 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 3 mais 1, 7. Então, eu tenho aqui essa minha relação, ó. Olha lá como mudou o meu diagrama, né? Ó, agora o 1, a imagem dele é 3. O 2 é 5. O 3 é 7. Por que que mudou? Por causa da minha função, 2x mais 1. E no plano cartesiano também vai mudar esses valores, né? 1 para x, 3 para y, 2 para x, 5 para y e 3 para x, 7 para y. A minha imagem mudou, o domínio continua o mesmo, porque é o mesmo conjunto. A imagem agora mudou, porque agora quem está relacionando com o conjunto A é o 3, 5 e 7. E o domínio continua o mesmo. No número 5, ele pediu para localizar no plano cartesiano os pontos. Observei em algumas atividades que vocês separaram, né? Mas não precisava separar, não. Era só mesmo fazer um gráfico só e achar todos esses valores. Lembrando que nesses par ordenado, por exemplo, no ponto A é 1 e 2. O 1 está no X e o 2 está no Y, tá? Nunca esqueçam disso. Sempre no plano cartesiano, quando se dá par ordenado, eu tenho que o primeiro elemento é x, ó, 1, e o segundo elemento é o y, que é o 2. Então, aqui eu tenho 2 positivo e 1 positivo. Então, o meu ponto A é aqui. O meu ponto B é 1 e menos 2. Olha lá, o menos 2 está lá embaixo no y, né? Então, ele vai estar aqui, ó. 1 para x, 2 para menos 2 para y. Então, eu tenho aqui esses conjuntos, tá bom? E no número 6, o número 6, então, era para fazer essa tabela e formar os diagramas e o meu plano cartesiano. Então, ó, perceba-se que cada valor está relacionando com um determinado valor. O tempo de ligação, eu tenho o meu diagrama do tempo de ligação e eu tenho o meu valor em reais, né? Então, um está em função do outro. Perceba que nesse gráfico, quanto maior é o tempo de ligação, ó, que são os valores de x, né? Por exemplo, 10 minutos, 20 minutos, 30, 40, 50. Maior é o preço a se pagar, não é? Ó? Maior é o preço a se pagar, tá? Em relação à parte 2, nós temos os exercícios propostos, né? Que é determine o domínio da função. Então, se eu tenho uma função aqui, eu quero achar o domínio dessa função. Perceba-se o que? Meu x não está no meu denominador? Se eu colocar 16 aqui, não vai dar zero? Então, se vai dar zero, ele não pode existir, né? Porque a gente sabe que no denominador, quando tem uma fração, o denominador nunca pode ser zero. Então, quem que eu domino? São todos os números reais. Só que o x tem que ser diferente de 16, tá? O x aqui tem que ser diferente de 16. Porque se for igual a 16, ele vai ficar igual a 0, tá? Então, x é diferente de 16.
Pode ser qualquer outro número, menos o 16. F de x é igual a raiz de 5 menos 3x. Pessoal, não existe raiz de número negativo. Então, para não existir raiz de número negativo, quem que é o meu valor de x? Todos os reais. Só que o x tem que ser menor ou igual a 5 sobre 3. Se for maior ou igual a 5 sobre 3, ele vai estar errado, tá? Ele vai dar um número negativo aqui. Para ser f de x igual a x, raiz de x menos 4, eu tenho que o meu domínio são todos os reais também, só que x tem que ser maior ou igual a 4, né? Ó. Por que maior ou igual? Pode ser 4, não pode? 4 menos 4 dá 0. Então, 0, raiz de 0 é 0, ok. Mas agora, se eu colocar menor do que 4, 3. Se for 3, 3 menos 4 dá menos 1. Existe raiz de número negativo? Não, não existe. Então, ele não pode ser menor do que 4. Tem que ser sempre maior ou igual a 4 o domínio da função. No exercício 2, é para vocês verem sobre se é sobrejetora. Então, eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B, definida pela função x ao quadrado. Então, quer dizer o quê? Quem são os meus valores de x? São do meu conjunto A. Menos 2, menos 1, 0 e 1. F de x, quem que é? Olha a função, x ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0 e 1 ao quadrado dá 1. Então, fazendo o diagrama do conjunto A e do conjunto B, percebe-se que a imagem 0, 1 e 4, que é a imagem porque todos receberam flechas aqui, ó, é igual ao contradomínio. Então, percebe-se que não sobrou nenhum elemento do conjunto B sem receber flechas. Então, logo, ele é sobrejetora. Na letra B, dados do conjunto, olha a minha função agora mudou, ó, x mais 5. Quem são os valores de x? É o meu conjunto A. Então, menos 3, menos 2, 0 e 1. E ele pediu para calcular se é sobrejetora ou não. Então, menos 3 mais 5, 2. Menos 2 mais 5, 3. 0 mais 5, 5. 1 mais 5, 6. Então, percebe-se que todos os elementos de B receberam flechas. A imagem é igual ao contradomínio. Então, é também sobrejetora. Número 4. Eles pediram para vocês calcularem os valores de injetora. Se essa função é injetora, 2x mais 1. Fazendo os cálculos, logo, ela é injetora sim, porque os elementos de B recebem somente uma flecha por vez. Cada elemento do conjunto B só recebeu uma flecha. Então, ele é injetora, tá? Na letra B, dada a função x é divisor de y, quer dizer o quê? Quais são os valores de B que, dependendo do x, é divisor de y? O 10 eu consigo dividir por 2? Sim. O 10 eu consigo dividir por 5? O 10 consigo dividir por 10? Então, todos esses valores eu consigo dividir. Já o 23, eu não consigo dividir nenhum por esses valores. Então, o único valor que x é divisor de y é o 10. Logo, não é injetora, porque o 10 recebeu 3 flechas. Então, para ser injetora, só pode receber uma de cada vez. Tá? E o 5 pediu para verificar se é bijetora. O que é bijetora? Bijetora é quando ele é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Dada a função 2x mais 1, olha lá a função. Quem são os valores de x? É o conjunto A, 0, 2 e 3. Então, quem que é f de x? 1, 5 e 7. No diagrama, você vai perceber que ele é injetora, porque cada elemento só recebeu uma única flecha, e também é sobrejetora, porque não sobrou nenhum elemento do conjunto B sem receber a flecha, né? Então, os dois, ele é bijetora, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido essa correção. Façam no caderno as correções, que quando a gente voltar às aulas, eu estarei observando o caderno de vocês, ok?
Até a nossa próxima correção.